Seria uma confluência de fatores muito extraordinária para tudo isso acontecer tão rápido e tendo um ano eleitoral aí pela frente, a ponto de já valer em 2023, e aí Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que já tem 73 anos, terem ali decretada a sua aposentadoria, dando lugar a vagas para as quais Jair Bolsonaro indicaria mais alguém para blindar a sua família, porque esse é o critério número 1 dele. Então, é difícil que isso venha a acontecer completamente. Até a Bia Kicis, que é a presidente dessa comissão, a CCJ da Câmara dos Deputados, ela já admitiu aí nos bastidores a possibilidade de inserir ali um dispositivo para que a nova regra só passe a valer depois do caso daqueles que já estão no Supremo Tribunal Federal com mais de 70 anos. Porque a gente está falando agora em reduzir de 75 para 70 anos. Então, se os dois têm 73, Lewandowski e Rosa Weber, eles seriam obrigados a se aposentar. Mas aí, como eles já estão lá, haveria um novo dispositivo que não está dentro do texto que foi aprovado na comissão. Só que ainda passaria pela comissão especial. Então, eles podem inserir ainda esse dispositivo e falar assim, não, Lewandowski e Rosa Weber, tudo bem, podem ficar lá mais 2 anos até fazerem 75 e tal, mas a partir de agora, os ministros poderiam se aposentar aos 70 anos. Isso aí, olha, tem um pouco de reação ao Supremo Tribunal Federal, tem um pouco de pose para a própria militância, para o próprio eleitorado. Então você tem um eleitorado mais reacionário aí que acha tudo lindo e maravilhoso quando um bolsonarista posa de quem está confrontando o Supremo Tribunal Federal, mesmo que aquilo não sirva para nada, que seja apenas pose, né? Isso pode render votos para o parlamento. O parlamento não é uma eleição majoritária, né? Não é eleição para prefeito, governador, para presidente da República. Então você tem ali uma porcentagem de votos que basta atender aos interesses de um nicho do eleitorado. E esse pessoal sai propagandeando nas redes sociais o quanto eles são valentes e estão fazendo propostas assim que podem mudar os rumos do Brasil. Isso pode servir, né? Ela faz um texto lá mais drástico na comissão, vende para o seu eleitorado, muita gente só vê uma informação aqui e ali, não acompanha toda a tramitação legislativa, mas internamente ela articula para colocar dispositivos que abrandam esse texto e ele pode ser abrandado. Agora, Arthur Lira está sempre articulando com o Supremo Tribunal Federal. Ele conversa com Gilmar Mendes e com outros ministros, como nós já vimos, não só no noticiário, como nas análises desse programa. Ele tem interesse no momento, né, para pegar aqui uma PEC do momento, embora haja outras nas quais ele tem interesse. Mas vamos aqui para a PEC que tem sido mais notícia, a PEC dos precatórios. Então, quando você tem uma PEC mais drástica, que você pode colocar em votação no plenário, você usa como bode na sala. Olha, não estou querendo botar aquela PEC em votação, mas vamos negociar, né? Vocês podem dar uma margem aqui para a gente estourar o teto e tal. Vamos liberar aí a execução das emendas de relator, que foi suspensa pela liminar da própria Rosa Weber, ministra do STF, não sei o quê, e aí ele segura, o Arthur Lira pode segurar a nova edição em cima da PEC da Bengala, essa que tenta diminuir aquilo que foi aumentado anteriormente. Repito, a idade de 75 para 70 anos para que os ministros sejam obrigados a se aposentar. Então pode servir de moeda de troca para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não há grandes possibilidades de isso ser aprovado tão rapidamente. Mas serve para toda essa negociação, serve para colocar o bode na sala. É possível se debater, não dessa maneira acelerada, numa comissão, para fazer pose e tal, o modo de indicação e o tempo de permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem tribunais superiores, eminentemente políticos, que foram instrumentalizados por vários presidentes da República, e a gente tem visto a impunidade de políticos acusados em razão disso. E isso, felizmente, está sendo apontado no debate público e no debate político por aqueles que não compactuam com esse sistema. Há motivos de sobra para se discutir isso. Eu lamento que seja feito pelos caminhos mais rasteiros possíveis e de modo muito casuístico. Então a gente vê
Quando interessa aumentar, eles vão lá e aprovam uma PEC para aumentar. Quando interessa em diminuir, porque agora o meu grupo político pode indicar mais ministros para o Supremo Tribunal Federal. Aí eles tentam emplacar isso. Agora, pode se voltar contra esses próprios deputados bolsonaristas e aliados e linhas auxiliares que aprovaram esse texto na Câmara. Por quê? Eu falei do dispositivo que eles querem inserir já na comissão especial, mas se não inserirem, pode gerar uma ação no Supremo Tribunal Federal de alguém da oposição, e o Supremo pode dizer, não, esses dois ministros, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, têm direitos garantidos, porque o que era previsto não era isso que está sendo colocado agora, eles já estão entre 70 e 75 anos, então eles têm que ficar até completarem 75 anos, quer dizer, pode ser judicializado esse caso, e o STF pode julgar que foi inconstitucional, foi contra os princípios, etc., e manter o que estava valendo antes. Mas, se você tem uma redução de idade de aposentadoria compulsória de ministros do Supremo, que comece a valer no próximo mandato, por exemplo, e Jair Bolsonaro não ganha a eleição, pode ter outro presidente da República que possa indicar de 2 a 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, até 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto para o ouvinte, é uma pergunta mesmo, porque é um debate que surgiu de repente, né? Em razão essa hipótese especificamente surgiu de repente. É justo, é correto que um só presidente da República indique 5 ministros do Supremo Tribunal Federal? Você pensa assim, bom, se o presidente da República tiver os valores e os princípios em que eu acredito, muita gente pensa assim, aí vai ser ótimo. Então, se o sujeito quer determinados direitos para determinados grupos, se o sujeito quer que combata mais a corrupção ou quer que combata menos, aí o sujeito pensa assim, tomara que esse presidente indique logo 5. Mas e se for um presidente das ideias contrárias? Então, será que não é preciso modular isso para que cada presidente indique tantos ministros, fora, evidentemente, aqueles casos em que o ministro morre durante o mandato do presidente, aí se abre uma vaga e ele tem o direito a escolher. Mas será que não vale ter algum outro tipo de regra? Será que não é poder demais para um presidente da República, de repente, desequilibrar completamente a balança do Supremo Tribunal Federal, indicando 5 ministros e ficando com maioria, provavelmente? O Jair Bolsonaro, se for reeleito, ele já vai ter indicado 2 e poderá indicar mais vários. É muita coisa, né? Então, tudo isso vai ser debatido para evitar que haja uma maior distorção. Então, não vejo isso avançando assim de uma forma célere nesse momento, mas certamente vai ser usado nas famosas negociações de bastidores. Estava falando que o Arthur Lira poderia usar essa alteração na PEC da Bengala, que reduz 75 anos para 70 a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como moeda de troca, não para aprovar esse texto, mas para aprovar outros de interesse deles. Um desses, que acabei esquecendo de citar, é justamente uma PEC que é da turma do PP, do próprio partido de centrão do Arthur Lira, que eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para o ingresso de novos membros nos tribunais. Ou seja, você tem uma PEC que diminui a idade de saída e você tem essa que aumenta a possibilidade, aumenta a idade de entrada. E por que eles têm interesse nisso? A turma do Centrão, junto ao bolsonarismo, tem interesse em emplacar Humberto Martins, João Otávio de Noronha. Aquela turma do STJ, o Noronha é envolvido em várias decisões sobre o caso do Flávio Bolsonaro, de rachadinha, dando decisões favoráveis atrás de decisões favoráveis, impedindo que o Fabrício Queiroz fosse preso de verdade em regime fechado, deixando ficar na cadeia, dando a fuga premiada para a esposa dele, votando pela anulação de provas. Esse é o pessoal que pode conquistar aí outras vagas em tribunais superiores se o Arthur Lira conseguir levar adiante esse caso. Aí ele pode usar o outro e falar, não, o outro é demais e tal, eu vetei, mas esse aqui ele empurra na boiada dele.